Então, vamos lá. Om Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvignam Kurume Deva Sarvakaryeshu Sarvada. Om Shri Mahaganapataye Namaha. Om Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyarambham Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sada. Om Vakyakaram Vararuchim Bhashyakaram Patanjalim Panini Sutrakaram Cha Pranatosmi Munitrayam. Om Sahana Vavatu Sahanao Bhunatu Sahaviryam Karavavahai Tejasvina Vaditamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Shri Guru Bhyo Namaha. Hari Om. Isso. Hoje eu vou mandar um arquivinho para vocês antes da gente corrigir, porque eu mandei um texto sobre chandas. Não sei se vocês já receberam, né, por e-mail. E chandas significa métrica, né? Para a gente entender melhor esses cânticos, por exemplo, esses cânticos iniciais, né? Que parecem que a forma de cantar é a mesma coisa, pouca diferença entre um e outro. Porque são métricas védicas. Quando eles vão compor um cântico devocional, eles compõem determinadas métricas védicas, né? Então, por isso que o chandas, né? Métrica em sânscrito é chandas, com CH. Chandas, é bem forte. É o CH, né? Então, e as chandas está dentro do Veda. Então, eu quero mandar um arquivinho para vocês, para a gente falar lembrar aí sobre o Veda. Acredito que algumas pessoas já saibam, mas chegou? Ainda não. Está chegando. Chegou. Isso. Então, eu gosto sempre de mostrar isso aqui e o mapinha, que é para a gente localizar também da onde que vem isso tudo, aonde que foi cognizado todo esse ensinamento, né? Tanto do Veda quanto do Tantra, que agora está sendo visto, está sendo chamado civilização Sindus-Saraswati, porque esses dois grandes corpos de conhecimentos, olha aqui no mapinha, esse mapa aqui, o contorno vermelho, seria o mapa atual da Índia. Antigamente, lá, né, toda essa parte aqui, onde tem essas duas estrelinhas, mais para a esquerda, também era da Índia. Hoje em dia é o Paquistão. Com a independência da Índia, eles cederam essa parte para os muçulmanos, né? Então, hoje em dia é o Paquistão. Mas isso tudo já pertenceu à Índia, onde tem esse rio Sindus, que é esse rio maior aqui, esse rio bem à esquerda aqui, e o rio Saraswati, que está aqui pontilhado, porque ele secou, 3.000 anos atrás, ele secou devido a uma acomodação de placas ali. A Índia é um subcontinente, tem aquelas placas, de vez em quando se acomodam e produzem terremotos. Então, houve um grande terremoto, os rios que alimentavam o rio Saraswati desviaram o curso, e ele secou aqui nesse meio dele aqui, onde hoje em dia é o deserto do Rajastão. Dizem que ele corre subterraneamente, né? Então, tanto que nesse deserto tem cidades, tem Jaipur, Udaipur, Jodhpur, tem lagos, tem tudo. Então, ele deve correr subterraneamente. Então, mas ele, assim, superficialmente... E o rio Saraswati foi o maior rio sagrado da Índia.
Quando ele secou, o pessoal que vivia aqui nessas margens do rio, que geralmente eram pessoas muito muito sábias, né? Eram sábios, eram mestres, né? Eles se deslocaram para o rio Ganges. Por isso que o rio Ganges passou a ser o maior rio sagrado da Índia, Ganga, né? Como eles chamam lá, Mãe Ganga, né? Que é o rio Ganges que está aqui, né? Então, ele passou a ser o maior rio sagrado da Índia, por isso, porque era o pessoal lá do rio Saraswati que se deslocou para cá. E entre esses dois rios, Rio Sindus e Rio Saraswati, por isso que a civilização Sindus-Saraswati, esse rio Sindus é o mesmo rio Indus que aparece nos livros, no rio Indus, se vocês lerem, é o Sindus. O verdadeiro nome dele é Sindus. Então, a civilização Sindus-Saraswati, como eles chamam, aqui foi entre esses dois rios que floresceu esses conhecimentos de yoga, de Vedanta, de Tantra, Veda, isso tudo. Foi aí, né? Agora, ele já vem pesquisando isso há muitos anos, desde o século passado, mas no final do século passado, com o avanço da tecnologia, os satélites da NASA, etc., eles puderam, como é que se diz, acelerar esse processo de pesquisa deles, né? Então, há, sei lá, milhares de sítios arqueológicos nessa região e eles estão comprovando exatamente tudo que o Mahabharata fala, algumas escrituras, os textos, as escrituras falam, né? Então, e como eles dizem, eles estão reescrevendo a história na Índia. E agora comprovando, porque essa proximidade com o Ocidente cobra muito a prova, tem que provar, né? Lá na Índia, lá um mestre fala que 2 e 2 são 4, ele falou, está falado. Aqui tem que falar, por que são 4? Aí tem que comprovar, né? Então, é o pensamento ocidental e o pensamento oriental que tem essa diferença. Então, eles agora sentiram, com essa proximidade do Ocidente, eles sentiram a necessidade de comprovação disso tudo que eles falam, que Vedanta fala, que Yoga fala, que Tantra fala, essas escrituras, isso tudo. Onde existiram essas pessoas, existiram esses mestres, né? Existiram esses lugares que eles falam, até na mitologia, né? A mitologia também tem algumas comprovações históricas também, não só mitos ou símbolos, mas historicamente também elas são muito ricas. O Ramayana tem muita coisa, né? Então, eles estão com essa... Por isso que tem muitos sítios arqueológicos ali para comprovação disso. Até eles comprovarem, né, e chegarem à conclusão, atualmente está sendo chamado de civilização Sindus-Saraswati, porque eles viram que esses dois grandes conhecimentos, eles com que se entrosavam, eles se misturavam, né? Eles tinham metodologias diferentes. O Tantra tem uma metodologia diferente do Veda. O Tantra vai pelo caminho do corpo, é o asana, são os chakras, é a energia que dá a fisiologia do corpo. E o Veda é a mente, é a respiração, é a tranquilização mental, é a autoobservação com relação às suas ações, à sua devoção, ao estudo. Então, as metodologias são diferentes, mas os objetivos são os mesmos. E eles se entrelaçam. O Tantra usa muita coisa do Veda, por exemplo, as deidades, Durga, Rama, eles usam. E o Veda também tem alguns textos oficiais que são tântricos. E eles também, claro, recomendam a prática. Quando você pratica, faz a prática, seja Dakshina Tantra ou Hatha Yoga, né? Você tem uma vantagem com quem não pratica, porque essas práticas de asanas, né, elas têm além delas darem muito benefício físico, elas fazem um trabalho mental também. Elas vão suavemente, naquele momentinho que você está no asana, eles estão trabalhando a mente. A mente fica completamente separada
de qualquer outra influência de preocupação que a gente tenha, qualquer coisa, né? Porque no asana, quando você está no asana, se você começar a pensar em outra coisa, você perde o número de respirações, você perde o alinhamento do asana. Então, aquele momento é muito importante. É ali que a mente está sendo disciplinada, pouco a pouco, e naturalmente dentro do ritmo de cada pessoa. Então, o trabalho do asana, fundamental, é ir disciplinando a mente. Além dos outros benefícios físicos, claro que ele dá e tal. Mas, na verdade, ele é isso, né? E por isso que o Veda diz, então, quem faz, quem pratica, tem a mente já vai se acostumando em determinados momentos, né, quando você vai se dedicar a alguma concentração, ela já vai se acostumando, como se fosse uma reeducação da nossa mente, né? Que até então era livre, leve e solta, vai para onde quiser, leva a gente para onde a gente quiser, né? Aí no pensamento vai, eu quero ir lá, não sei o quê, aí vai, levanta, vai. Então a gente não tem. E aí o asana ele vai dando essa disciplina para a mente, né? Então, eles estão chegando à conclusão que eles conversavam, né? Há uma interação, né? Até pouco tempo, até tem alguns tântricos que não gostam, acham que o Veda é diferente, não sei o que, aquelas bobagenzinhas. E tem muitos vedantinos também que criticam o Tantra, não sei o quê. Então, na verdade, eu acho, eu que sou um produto dos dois, né? Porque eu na minha vida, eu praticava Hatha Yoga e, num determinado momento, eu fui trombada de frente, né? Com Paulo Murilo Rosas e com Glória Vieira, da Dastina Tantra e Vedanta. Eu comecei a praticar as duas coisas juntas. E eu nunca vi, as duas coisas me beneficiaram tanto que eu nunca vi diferença. As linguagens, as metodologias são diferentes, mas o objetivo é o mesmo, é te levar para o autoconhecimento. É o caminho do autoconhecimento. Como está aqui, ó, aqui eu botei aqui em cima, ó. O Veda é conhecimento da sua verdadeira natureza. Quem eu sou, né? Se eu sou esse personagem Anabela ou se eu sou algo mais, né? Quem sou eu? Quem é esse eu maior? E não a Anabela é um personagem no mundo, no teatro do mundo. Eu costumo fazer essa analogia, né? Nós todos estamos numa grande peça teatral em que nós somos personagens. Tem uma hora que o personagem sai de cena, mas o verdadeiro autor, ele não sai de cena, ele só fica invisível. É a mesma coisa, não, eu sou Atma Brahma, ou eu sou Shiva, Parama Shiva. É só nomenclatura, né? Então, o Veda é isso, é você se ver como existência, consciência, como plenitude. E o Tantra, se você já é a felicidade que você busca, né? Você tem que equilibrar essa personalidade para que você possa vivenciar essa plenitude que você é. E quando o Tantra fala felicidade, é a plenitude. E a plenitude não é a felicidade de estar alegrinho, estar sempre rindo, não é isso. É um bem-estar, é uma paz, apesar da situação que a gente estiver vivendo. Se for uma situação boa, é mais fácil. Mas se for uma situação sofrida e ruim, aí difícil, né? Às vezes dolorosa, né? Você tem que mudar a sua vida toda e tal. Você tem uma paz interna para resolver, porque só quando a sua mente está calma é que ela fica clara para tomar decisões, para tomar todas as medidas que têm que ser tomadas naquela hora, né? Então, tanto o Veda quanto o Tantra, o objetivo é o mesmo, é te levar, né, para te colocar nesse caminho, os pés no chão, o caminho do autoconhecimento, né? Então, agora, atualmente, as atuais pesquisas estão chamando de civilização Sindhu-Saraswati. O Veda, eles dizem que o Veda foi revelado aos primeiros sábios terrenos, né? Os primeiros sábios que, num determinado momento de meditação, né, em que eles atingiram um grau de samadhi. O samadhi tem vários graus, né? Então, tem o samadhi em que a mente ainda está presente e a gente pode escutar coisas, né? A gente pode captar do cosmos
alguma coisa. Ou visualização, ou escutado. E esse ensinamento védico, segundo toda a tradição de mestre, foi como se escutado. Eles estavam num processo de meditação, entram naquele nível de samadhi, aquele grau, e como se eles escutassem aquele ensinamento, né? E aí eles passaram imediatamente, com medo de esquecer, na hora de passarem imediatamente, eles iam passando, quando eles saíam da meditação, eles iam passando para os seus discípulos mais preparados, oralmente também, ouvindo. Por isso que escutar é muito importante, né? E aí, eram 4 sábios, né? E esse é o Veda. O Veda significa conhecimento, vem da raiz vid, V-I-D, que quer dizer conhecimento, né? E o Veda também é chamado Shruti, porque é aquilo que tem que ser escutado, né? Então, o Veda, deixa eu ver se tem aqui o quadrinho. Aí não veio ainda, né? Não. Então, é isso. E aqui, vamos ver essas 2 cidades. E no Tantra, o Tantra não se deteve tanto para falar isso. Então, a gente não pode dizer assim, os mestres tanto sentaram e receberam. Mas todas as escrituras tântricas, elas são baseadas em manuscritos, né? Aí tem que se pesquisar, mas aí desses manuscritos, como é que foram, né? Com certeza, primeiro foi tradição oral. E depois, com certeza, eles começaram a escrever em talos de palmeira, gravar em pedras, etc. Né? Mas então, mas de qualquer maneira, eles dizem isso, eles nunca dizem que eles é que bolaram aquilo ali. Mesmo nas escrituras tântricas, a primeira saudação, quando abre uma escritura, eu quero agradecer ao primeiro mestre, que é Shiva, do qual eu escutei todo esse ensinamento, né? Então, a gente acredita-se que não só o Veda, mas o Tantra também venha, mas ainda tem que se pesquisar mais isso. O Veda, com certeza, né? Todos os textos falam isso, né? No Veda, com certeza. Deixa eu botar aqui. Ó. O Veda, né? Ele é chamado Shruti, tá vendo? Shruti ali, Shruti. Shruti quer dizer aquilo que foi escutado. Então, todo conhecimento védico, né? Ele foi revelado, por isso que eles dizem, foi revelado, né? E eu estou falando do Tantra também, porque muitas pessoas praticam Dakshina Tantra e hoje em dia está se vendo as coisas muito juntas, né? Inclusive data, né? Porque às vezes me perguntam, mas tem alguma data, algum desses 2 conhecimentos começou antes do que o outro? Eles não estão conseguindo datar. Conforme eles vão pesquisando, eles par a par esse desenvolvimento. Então, por enquanto, ainda não se tem essa informação. Então, aí tem as escrituras tântricas, né? Mas vamos ver o Veda aqui, porque o que a gente vai falar aqui está dentro dessa pesquisa védica, né? Desse estudo, desse conhecimento védico. Então, por isso que o Veda é chamado Shruti, aquilo que é escutado. Por isso que Vedanta tem que ser escutado, né? Você pode ler no livro, claro, mas você tem que escutar de um professor, de um mestre que conheça muito bem aquele assunto, né? Então, o Veda, eu não vou me deter muito, porque isso aqui é uma outra aula, né? Ele foi revelado, né? Depois ele foi organizado, mais tarde que ele foi organizado em 4 partes, nessas outras partes aqui, né? O Upanishad é o finalzinho, quando os mestres começam a passar e tal, tal, tal. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que o que mais, essa parte aqui de baixo, ó, Vedanga e Upaveda, né? Que eles chamam, Vedanga significa membro dos Vedas, né? E Upaveda também é suplemento dos Vedas. Então, na verdade, são textos, esses textos aqui de baixo, Vedanga e Upaveda, em que mestres sábios interessados em determinado assunto, eles pegaram o texto lá de cima, que foi revelado, esse texto que foi revelado aqui, porque no Veda tem tudo, todo conhecimento.
Tem filosofia, tem arte, tem psicologia, tem matemática, tem ciência, tem religião, né? Tem arte, tem tudo, tem dança, tem música, tem arquitetura, tem tudo, tudo ali está dentro do Veda. Mas só que está assim, né? Os mestres foram falando, foram escutando, depois passaram para os seus alunos. Então, esses mestres aqui de baixo, mestres interessados em algum assunto, por exemplo, o mestre que se interessava por medicina, ele foi catar ali dentro do Veda, no texto original revelado, o que tinha sobre medicina. Então, o texto básico do Ayurveda, por exemplo, por isso que o Ayurveda é védico, porque o texto básico, o primeiro, é literalmente o texto revelado lá em cima, essa linhagem de mestre. Então, o Dhanvantari, o que ele fez? Ele pegou, por isso que a Ayurveda é considerado Shruti, é considerado védico. Né? Aí depois vieram outros mestres, discípulos do Dhanvantari, que aí começaram a mastigar para ficar mais claro, desenvolveram os estudos e tal, baseados dentro do texto original. A mesma coisa é a astrologia védica. O Parashara, se não me lembro, não me engano, é o mestre da astrologia védica. Ele era interessado em quem? Astronomia e astrologia. Então, ele foi lá dentro do Veda, do texto revelado, pegou o texto básico do sânscrito védico lá revelado e montou o primeiro texto, Por isso que a Jyotisha é astrologia e astronomia, porque lá é tudo junto, né? Aqui no Ocidente que é separado, mas lá astronomia e astrologia, e aí montou. Né? Por isso é que é considerado, está dentro da literatura Shruti, ou da literatura revelada. Né? Essa parte aqui, por exemplo, Vyakarana, gramática, Nirukta, etimologia, Shiksha, fonética, foi o Panini, do sânscrito, que foi ver lá no sânscrito védico e baseado lá no texto revelado que tinha de linguagem, e aí ele montou o trabalho dele, comparando também com o que estava depois, com o que estava sendo falado na época dele. E dentro disso aqui tem a métrica também, que é Chandas. A métrica é porque todo o texto védico, qualquer texto védico, Upanishad, quando ele é lido, é como se ele fosse cantado, tivesse uma métrica para ele ler, para a gente ler. Quando a gente estuda uma Upanishad, tem uma forma, a gente lê no começo da aula, sempre os mantras da Upanishad, né? Porque tudo é considerado mantra. Tudo que está no Veda, que é védico, é considerado mantra. Então, tem uma métrica, uma forma de recitar, né? Aquilo ali, né? Então, teve um outro mestre que se dedicou à métrica, a estudar essa forma de pronunciar, né? Como pronunciar aqueles mantras védicos, né? E teve outras coisas também, por exemplo, aqui embaixo, no Upavedas, né? A ciência do arco e flecha, que era a arma da época, né? Gandharva, que é da música, da dança clássica indiana, os textos básicos, por isso que eles são considerados literatura Shruti, porque fielmente o primeiro texto é baseado dentro do texto revelado. Então, por isso que eles são considerados. O trabalho de Panini é a única gramática que é considerada, até Panini foi o último, né, porque ele tomou a iniciativa de fazer isso, né? Então, ele que é considerado. Depois dele vieram outros mestres também muito importantes, muito pesquisadores, né? Mas todo o trabalho que veio depois de Panini é em cima do trabalho de Panini, desenvolvido para facilitar, né? Porque eles sentem a dificuldade da transmissão daquele ensinamento para os seus alunos, então eles vão tornando mais acessível aquele conhecimento, mas baseado fielmente Por isso é que a dança clássica indiana, né? Por isso que a dança clássica tem toda aquela coisa devocional antes, tem que fazer a reverência, porque vem tudo lá da literatura. Então, tudo isso é literatura revelada, baseada em literatura revelada, a literatura Shruti, ou seja, o Veda,
né? No Tantra, a mesma coisa, tudo é baseado em cima daqueles manuscritos e depois as escrituras tântricas, tradição oral primeiro, escrituras tântricas sobre asana, prana, as pesquisas deles, visualizações dos chakras, das nadis, né, do prana, dos nós, das mudras, os mantras também, eles têm um estudo, o Tantra tem um estudo também sobre mantra, que eles chamam de mantra yoga, né? Também tem um estudo muito grande, né? E daqui, então isso tudo aqui, o Veda se deteve mais e toda a linhagem, é isso aqui oficialmente que eles dão como base, por exemplo, de Vedanta para Vedanta, né? Vedanta é o quê? São as Upanishads, né? E que o Shankara mais tarde organizou e começou a mastigar para a gente poder entender melhor, né? Mas, e do Tantra também, né? Também foi tradição oral e tal, e depois foram registrados, né? Com manuscritos e tal, deixa eu ver se tem mais coisa, né? E bem mais tarde é que surgiu a literatura Smriti. Smriti quer dizer lembrar o quê? Lembrar esse conhecimento que foi revelado aqui. Aí, aqui na literatura Smriti, já são mestres, né, que estavam transmitindo esse conhecimento para seus discípulos, mas aí eles compuseram texto. Aqui, literatura Smriti já é texto composto por um mestre que sentou e compôs em cima daqueles textos védicos lá, mas ele colocou na linguagem da época dele, tornou mais fácil a linguagem para o aluno entender. Então, aqui, a literatura Smriti, que eu também não vou me deter muito, que é outra aula, né? Já são textos compostos, tanto aqui na tradição védica quanto na tântrica, né? Que são chamados shastras. Shastras são textos compostos. Por exemplo, hoje em dia, contemporaneamente, Paulo Murilo é um shastra, porque ele fez rigorosamente em cima dos primeiros textos tântricos aqui, que vieram de manuscritos, etc., né? E da tradição oral tântrica, né? Então, é isso que eu queria falar. Então, por isso que eu mandei esse texto aí, Chandas, para vocês. Eu gosto de localizar, né? Chandas quer dizer métrica, né? Porque a gente trabalha muito com mantras, com cânticos, né? E eu falei com vocês que os cânticos devocionais, eles têm mais liberdade, né? Você pode cantar, mesmo que você adote uma métrica védica, né? Um chandas qualquer, né? Mas você pode brincar, jogar com os versos, você pode acelerar, você pode cantar mais lentamente. Com o mantra, não, ele tem métricas próprias, por exemplo, Sahana Vavatu, tem uma métrica própria dele, você só deve cantar naquela métrica e daquela forma, né? E todos os mantras, Purnamadaf, que a gente canta no final, e outros mantras, né? Então, é isso que eu queria falar com vocês e mostrar que, na verdade, Chandas, né, que é a métrica, está aqui, né? Ele as métricas, todos os cânticos devocionais e os mantras, eles são pronunciados dessa forma, porque eles estão em cima de métricas também citadas lá e reveladas lá nos Vedas. Por isso que ele está aqui como um membro dos Vedas, tá? Porque houve um mestre que pegou o texto, ele não compôs, ele pegou o texto que estava lá no Veda, catou tudo que tinha sobre métrica, né? Observou como é que eram, eles pronunciavam, né? Os mestres aqui primeiro pronunciavam, e ele, então, tudo que estava lá no Veda, montou o texto básico, né? O texto básico, no sânscrito védico ali, pegou e montou. Ele não sentou e inventou. Ele pegou o que estava lá e montou. Assim como o Panini também fez isso. Por isso é que, através do trabalho do Panini, você pode chegar lá, estudar uma Upanishad, por exemplo, que é no sânscrito védico, que é um pouquinho mais fechado, difícil, mas você pode chegar estudando. Esse sânscrito que a gente está estudando, você pode entender uma Upanishad, por exemplo, né? Então, a mesma coisa são as métricas e os cânticos védicos, né? Então, é isso que eu queria falar com vocês. Agora, vamos lá para o... Vou tirar o arquivo aqui.
Vamos lá para o nosso texto, que o texto que eu mandei para vocês sobre Chandas é exatamente falando sobre as métricas. Por exemplo, esses nossos cânticos iniciais, Vakratunda Mahakaya, Suryakoti Samaprabha, isso é uma métrica, você canta assim por quê? Porque tem uma métrica que quando ele foi composto, ele deve ter sido composto por algum devoto, algum discípulo, algum mestre, ele compôs nessa métrica, que é uma dessas métricas que estão citadas aí embaixo, né? Eles citam 7 métricas que são mais usadas, né? Tem mais métricas, né? Os mantras, então tem mais métricas. Mas essas aqui são as mais usadas, né? Então, por exemplo, esses cânticos iniciais que a gente canta, Vakratunda Mahakaya, é na métrica Anustubha, essa terceira aí, Anustubha, que está aí no texto. Anustubha é a métrica mais usada. A Bhagavad Gita também, quando ela é cantada, ela é recitada em Anustubha e Tristubha, a 6. A 3 e a 6 são as mais usadas, né? Geralmente esses cânticos, né? Então, Vakratunda é na métrica Anustubha. Como é que ela é composta? De 4 versos de 8 sílabas. Então, ó, Vakratunda Mahakaya, 8 sílabas. Suryakoti Samaprabha Nirvignam Kurumedeva Sarvakaryeshu Sarvada. Então, são 4 versos com 8 sílabas. Isso aqui é a métrica Anustubha. Saraswati, todos 3 são na Anustubha. Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyarambam Karishyami Siddhir Bhavatume Sada. Então, 4 versos de 8 sílabas. E o Vakyakaram também é a mesma coisa. Se vocês contarem, são 4 partes com 8 sílabas. Então, esse geralmente os cânticos devocionais são dentro dessa métrica, a mais conhecida. Tem as outras todas também, tem outros que são cantados nas outras. E a Tristubha já é uma que são 4 versos, mas de 11 sílabas, que é usado muito na Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, a maior parte é no Stubha, né? 4 versos de 8 sílabas, mas de vez em quando, quando ele quer chamar atenção para algum ponto do assunto, de algum capítulo, ele bota em Tristubha, né? Que é um pouquinho diferente. Depois eu posso trazer até aqui para vocês. Mas eu queria chamar a atenção disso, porque às vezes o aluno fala assim, mas esse cântico aqui parece com o cântico, não é a mesma melodia que eles pegam. Não, é porque são métricas védicas. E como eles seguem, é uma tradição de ensinamento, você tem que ficar ligado de alguma forma naquela tradição de ensinamento. E como o Veda é que tratou mais desse assunto, mas o Tantra aceita e usa isso também, né? Ele usa os mantras, ele usa as métricas, né? nos cânticos, nos mantras, né? Eles usam. Só que o Veda é que se deteve mais nesse estudo. E o Tantra viu, não, isso aqui é interessante. E a mesma coisa o Veda com relação ao Tantra, tá? Agora, a única métrica, geralmente elas têm 4 versos e varia o número de sílabas, né? Como vocês podem ver aí. O único que é 3 versos só é Gayatri, os Gayatris, né? O Gayatri Mantra, por exemplo, são 3 versos de 8 sílabas, né? Aquele que é mais conhecido, Om Bhurbhuva Svaha. Essa parte não faz parte do mantra. Om Bhurbhuva Svaha não faz parte. São invocações que eles dizem que o sábio lá, o mestre, quando recebeu ele fez uma invocação, né? Mas ela começa Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo-Yonah Prachodayate. Então, são 3 versos, é o único que é diferente, que são 3 versos de 8 sílabas. Então, é só para vocês terem essa ideia de que esses cânticos não são assim aleatoriamente. Eles fazem parte de uma tradição, então eles
estão ligados, de certa forma, a essa tradição. Embora os cânticos devocionais, a gente tenha mais liberdade para cantá-los, mas eles têm também essa ligação com a tradição no sentido das métricas. Tá? Então, é isso que eu queria chamar a atenção. E aí por isso que eu mandei esse texto, e esse texto está dentro de uma publicação lá do Ashram. Quando eu estive no Ashram, tinha aí, então, sob a supervisão do Swami Dayananda, né? Swami Dayananda Saraswati. Então, esse texto oficial, né, da tradição védica, sobre Chandas, né? Então, eu acho interessante isso também, né, da gente ter essa ideia. Tá bom? Alguma pergunta? Foi legal ou não foi legal? Falei muito? Foi ótimo. Olha só, você vai disponibilizar para a gente esse material que apresentou no início? Esse mapinha aqui? Aquele mapinha? Posso gostei muito disso, porque eu fui escrevendo aqui, mas muita coisa eu perdi, porque ele falando rápido, aí eu fui perdendo. Mas aí, não, sabe o que é? A gente, enquanto professor, ainda mais agora online, a gente bola as aulas, planeja as aulas, mas a gente nunca sabe se realmente aquilo vai de encontro ao que os alunos querem e tal. Mas eu acho que esse assunto está dentro disso tudo, né? E quando você fala métrica, Chandas, tá a pronúncia, né? A pronúncia correta, estão umas suaras. Dentro do Chandas, da métrica, estão essas... Todo esse detalhe da linguagem sânscrita está lá incluído também, né? E como a gente está falando, agora se ouve mais, né, Dakshina Tantra e tal, uns anos atrás era mais... Então, muita gente pratica Dakshina Tantra, e mesmo que seja Hatha Yoga, o Hatha Yoga veio do Tantra também, né? Foi desenvolvido, porque o Asana, ele surgiu lá no Tantra, né? No meu tempo era tabu falar, né? E todo mundo praticava Tantra, porque todo mundo fazia Hatha Yoga, fazia Asana, mas aí o Tantra era ligado só à sexualidade, não sei o quê. O Tantra tem várias linhas, tem linhas de magia, tem linhas de rituais, tem o Vama Tantra e tem o Dakshina Tantra, que eles todos usam asanas, né? Porque o asana surgiu de lá, da observação da natureza, né? Eles viam que outras formas da natureza viviam muito mais tempo do que o ser humano, que vivia, não chegava nem a 40 anos. E eles começaram a imitar as outras formas da natureza, os animais, o movimento dos animais, dos vegetais, os minerais, a firmeza dos minerais, né? O prana, observar. E eles foram observando que havia uma transformação naquelas pessoas que imitavam aqueles seres da natureza. E aí foram surgindo lá os seres de asanas e tal. Quem é que se preocupou mais com isso? Dakshina Tantra. Por isso que a linha do Tantra que a gente segue é o Dakshina Tantra, né? E quando se fala em sexualidade está importante, está dentro do pacote todo, você está se equilibrando tudo junto. A sexualidade também, com certeza. Então, o Tantra não é só sexualidade, né? Mas aqui no Ocidente, eles pegam. É a mesma coisa do Kama Sutra. O Kama Sutra tem 8 volumes. Ele é a psicologia do amor, é um Shastra também, o Kama Sutra. Ele é a psicologia do amor, né? Ele fala desde a sedução até a aproximação, o namoro e tal, até chegar ao relacionamento sexual. Só no volume 7 é que eles falam sobre o relacionamento sexual, inclusive utilizando os asanas, então, que eu não sei nem como é que eles conseguem, porque tem lá os asanas. Mas tudo bem. Mas qual é a parte que veio para o Ocidente? O volume 7. Por isso é que o pessoal, quando vê o Kama Sutra, o Kama Sutra, porque só vê o volume 7. O pessoal não vê que é a psicologia do amor, da aproximação de duas pessoas, do relacionamento, até o relacionamento sexual, né? Mas tem, inclusive na Índia, tem a preparação, né? Tem preparam as moças para casar, com base rapazes e moças e tal. Então, tem lá algumas linhas que fazem isso. Mas é um texto, é considerado um Shastra, é considerado um texto importante, né? Que foi composto, ele não é da literatura védica, mas foi composto por um
por um mestre, que não estou lembrado agora, que compôs e fez o texto e tal, baseado nos asanas também, né? Que é do Tantra. Olha como é que é tudo interligado, é tudo misturado, tudo junto e misturado. Eu vejo assim, né? Por isso que eu falo da minha própria experiência, e agora as pesquisas estão chegando a isso. Esses são dois grandes corpos de conhecimento, daquela que floresceram ali entre aqueles dois rios, e eram cidades relativamente próximas, e elas tinham, usava o que eles achavam interessante do outro para desenvolver o seu conhecimento, para a transmissão do seu conhecimento, com o objetivo do ser humano se melhorar, né? Se tornar melhor, agir com mais sabedoria no mundo, né? Então, para mim, a minha visão é essa, e segundo também alguns mestres. Mas há algumas pessoas que questionam e tal, tudo bem. Então, gostaram? Com certeza. Posso trazer mais? Deve. Porque a gente deve saber, né? Porque e Vedanta veio o quê? Do Veda, né? O que foi o Shankara na literatura Smriti? Ele pegou o Upanishad, aí ele mastigou para a gente as Upanishads e ele chamou de Vedanta, porque é o comentário dele para a gente entender o que os ensinamentos das Upanishads. E, inclusive, tem uma Upanishad que é sobre prana. Tem também, que há lá mais do Tantra. E o Shankara também compôs outros textos, aí foi a composição dele mesmo, mais fácil, para preparar o aluno para entender. A preocupação sempre dos mestres é levar um ensinamento ao nível do aluno, para que o aluno possa ir compreendendo pouco a pouco, porque é um assunto muito profundo e muito abstrato também. O eu, busca do eu, quem sou eu? Eu não sou Anabela, eu sou Atma, eu sou Shiva, eu sou Paramashiva, Shivoham, né? Sou Ram, Shivoham, é muito abstrato. Então, é todos esses trabalhos, esse ensinamento desses mestres, por isso que é tão bonito, né? O professor é o conhecimento, é o símbolo do conhecimento, porque leva o assunto, às vezes um assunto difícil, ao nível do aluno. Às vezes, até o professor ele pode saber mais um pouquinho, mas ele não ultrapassa aquilo ali, porque senão o aluno não vai. Por isso que eu estou perguntando a vocês se vocês gostaram. Se vocês gostaram, porque às vezes a gente pensa uma coisa, mas aí o aluno é muito profundo, isso é muito complicado, né? Então, tudo bem. Mas eu gosto sempre de falar de onde que eu tiro as minhas... O que eu falo para vocês? Eu tiro daqui, eu boto desse livro, daquele livro, etc. Então, vamos corrigir, vamos voltar para nossa prática aqui, vamos corrigir o nosso trabalhinho lá, vamos voltar para o quadrinho. Para a gente corrigir o nosso trabalho, que a gente está estudando os sangues, né? E a gente estava vendo o Vriddhi, né? Vriddhi Sangue. Aí eu pedi para vocês fazerem esse exercício aqui da página 4 aqui embaixo, não foi? E mandei um outro, não é isso? Então, vamos corrigir. Vamos primeiro da apostila, né? A primeira palavrinha, o primeiro exercício é... Espera aí. Eka. Eka. Eka quer dizer né? Quando a gente fala Eka é um a um, né? E aí a gente já sabe que Eka termina com A e aqui está seguido da mesma palavra, mas começa com E. Então, a gente sabe que quando junta, vai ficar ai, né? Então, vai ficar Ekaica, Ekaica, E. Aí vão entrar o quê?
as duas anteninhas do ai, e, cai, cá. E, cai, cá. A gente viu que o vride é a junção do A com E ou do A com AI. Se tivesse um AI aqui, também ficaria AI, né? Depois vem Mahá, Airavata. Airavata é o nome de um elefante, aquele elefantinho que fica no Muladhara Chakra é o Airavata. Grande Airavata. Mahá quer dizer grande, né? Então, Mahá, a longo, Airavata. Airavata. Então, o A cai, o AI cai e entra um AI. Então, vai ficar, vou botar aqui embaixo, Ma, Rai, Ra, Vata. Esse Vrig, ele aparece de vez em quando, mas ele não é muito, não. O que aparece mais é o Dirga Sandhi, né? A vogal com a vogal fica longa. Guna Sandhi, né? O A com I da E, A com U da O. Esses aparecem mais. O Vrig aparece, mas não aparece com tanta frequência quanto os outros. Vou apagar aqui. Agora vem o Deva. Odana. Odana é arroz cozido. Odana. Por que eu leio Odana e não Odana? Porque o O é longo. Então, ele puxa a força da palavra para ele. Odana. Deva, Odana. O E é longo e o O é longo, por isso. Então, Deva é arroz cozido do Deus, né? Deva. Odana. Então, cai o A, cai o um e entra um AU. Então, vai ficar Deval, AU, olha o AU aqui. O AU a gente tem que botar a barrinha, né? O AI sai direto da letra. O AU bota a barrinha. Devaldana. Faltou ali um D. Então, vamos lá. Devaldana. Então, tem um D aqui ainda e depois o N. Devaldana. Vou botar aqui embaixo. Depois, lá do lado direito, 4. Vana. Áudaca. Áudaca é uma palavra variar que é derivada de Udaka. Udaka é água, é uma das palavras que significam água. E Áudaca é aquilo que é aquático, né? Então, Vana é o A com o Áudaca. Então, cai o A e entra um AU. Vanáldaca, floresta aquática, né? Então, Vanáldaca. E a última que é Pushpa Áudaca também, né? Pushpa quer dizer flor. Vou apagar, tá? Pushpa quer dizer flor. Então,
Pushpa, Audaka. Flor aquática. Áudaca. Então, cai o A, cai o AU, entra um AU. A com AU, AU. Então, Pushpa, Pushpau, Daka. Agora vamos ao nosso trabalhinho que eu mandei por e-mail também. Vamos lá. Maha Eva, né? Certamente grande. Maha Eva. Então, Maha Eva. Alongo com E. Vai dar ai, né? Mahaiva. Ma. Ai, o ai sai da letrinha. Raiva. Mahaiva. Tatha etat. Tatha etat. Então, a mesma coisa, né? A longo, não importa se é breve, se é longo. Etat. Assim como isto, né? Etat. Então, vai dar ai aqui. Então, tathaitat. Essa letrinha fica aberta aqui, né? Depois vem tatá, eka, mesma coisa. H. Tatá, eka, mesma coisa. Tatá, assim como, tatá é assim como eka. Fica meio sem sentido às vezes aqui, porque eu pego fora de contexto, né? Mas é só para a gente entender o sangue. Tatá, eka. Então vai dar ai. Então tá a mesma coisa, né? Do anterior. Tatai, ka. Só que com eka. Depois, Maha Aisha. Então, Maha, o grande senhor, né? A com ai. Também vai dar ai, né? Então, Maha Ai Sha. Mahaisha. Depois, Maha Okas. Oka é casa, grande casa. Maha Okas. Termina com S mesmo, tá? Não é portuguesamento, não. Termina com S mesmo. Então, Maha Okas. Vai dar ao, Mahaukas, né? Então, vai ficar Ma. Aí, o ao já é a barrinha com os dois tracinhos. Tracinhos. Mahaukas. Depois, Deva Oxadi.
comida, deva, o chá, então, mesma coisa, deva, que vai dar ao. Bota aqui embaixo. E deval, barrinha com as duas anteninhas, deval, chá, de. Ali fica aberto, né? Até aqui, aí deixa abertinho e continua aqui. E a última, né? Padma. Padma é lótus, né? Entenderam esse encontro aqui? DM, né? Seria aquele D com M. Padma Audaka, lótus da água, aquático, né? Audaka. Mesma coisa. Padma Audaka. Então, corrigimos aí o nosso trabalho, podemos passar para outra. Outro também, esse aqui é muito usado também, que é a combinação do I, do U e do RI. Do I. Vou botar aqui na frente. Do I, do U e do RI, com vogais diferentes deles, claro, né? Porque I com I dá I longo, U com U dá U longo, né? Então, quando uma palavra termina com I e junta com outra, começando com vogal diferente de I, o I, ele é substituído por Y. O U é substituído por V. E o RI é substituído por R consoante, tá? Então, vamos ver aí na apostila lá em cima. Chama-se Antasta Sandhi. Antasta são essas letrinhas que estão naquela coluna, aqui na coluna, na penúltima coluna, tirando o H, né? Isso aqui é o Ya, Ra, Lá e o Vá, né? Essas letras, Ya é o Ya, está na ordem ali. Elas são chamadas... Deixa eu apagar aqui, que está muito feio. Então, ali no grupo de consoantes, elas são chamadas semivogais ou semiconsoantes. Elas também, embora elas estejam classificadas dentro do grupo de consoantes, elas também são chamadas
de semivogais ou semiconsoantes. Elas estão entre vogal e consoante, tá? Esse grupinho aqui de letras está naquela coluna, penúltima coluna embaixo, tirando o H lá de cima, né? Penúltima coluna. Essas quatro fonemas, eles são chamados semivogais ou semiconsoantes. Então, antasta significa isso, semivogal ou semiconsoante. Antasta significa isso. Antasta sangue é quando a gente substitui as duas letras, o I, ou U, ou R, e a vogal seguinte por uma delas, né? Eu vou botar aquela última vogal, lembra ali? Que quase a gente não vai usar, ela seria substituída por L. Mas como a gente não usa, é muito difícil, muito raro, a gente não vai precisar se incomodar com L, por isso é que eu não botei o L aqui, né? Aqui. Mas seria essa aqui. A gente vai usar mais o I, o U e o RI, tá? O I a gente vai substituir por Y, o U pelo V e o RI pelo R. Então, a primeira lá é Ravi Archaka, né? Ravi é um dos nomes do sol, né? Ravi Archaka. Então, Ravi, vamos transliterar para entender direitinho. Archaka. Por que eu falo Archaka e não Archaka? Por causa desse encontro consonantal, a sílaba aqui fica forte. Archaka. Então, é o I com A. O que vai acontecer? O I vai ser substituído por Y. Então, vai ficar Ra, Viar. A outra palavra não se modifica, ela fica inteirinha lá, tá vendo? Sol adorado, né? Arachaka quer dizer adorador do sol, né? Arachaka é adorador. Então, vai ficar araviática, tá vendo? Cai o I, é só o I que muda. E entra um Y. Por isso que em sânscrito, quando a gente vai escrever o nome, às vezes as pessoas pedem para escrever o nome, não tem IA, não tem UA, porque a gente tem que substituir pelo Y, né? Então, vai ficar Ra, vamos lá, Ra, aí entra um encontro, olha, o V com o Y, olha aqui o encontro consonantal, o V, perde a barrinha e o virama, e ar, cha, cá. O I é substituído por Y. A outra palavra não se modifica. A outra palavra fica inteirinha. A Arachaka não muda nada. É só o I que se modifica. Vamos ver a outra. Do lado esquerdo tem mais com I, né? Então, é a mais comum que a gente acha mais mesmo, é essa do I. Às vezes do U também tem, do RI quase não tem, mas a gente tem que saber, né, que eles existem. Vamos ver a de baixo. Devi, Evam, assim como a deusa, né? Devi, Evam. Então, Devi, Evam. Devi, Evam. Então, vamos lá. O I junto com o E. Então, o I é que vai ser substituído pelo Y, né? Então, vamos lá. Devievam. Eva não se altera.
devievam. Mesmo i longo. Pode ser i breve ou i longo. Olha, i longo aqui. Substitui pelo... Então, vai ficar de... Aí, olha o encontro consonantal. Devie. Olha o ezinho aqui. Vão. Devievam. Agora vamos ver. Vou apagar aqui tudo para poder explorar mais o quadro, tá? Vamos ver o 3. Cave. Cave quer dizer poeta. Cave. Ahara. Ahara é alimento. Alimento comum, né? Ahara. Então, cave. Aqui é um H, né? É um H que eu troquei ali. Ahara. Né? Então, o I substituído por Y. Kavyahara. Vou fazer já em Devanagari. Kavya, com A longo, então tem que botar uma barrinha. Hara. Alimento do poeta. Lakshmi. Vou apagar, porque Lakshmi é uma palavra complicadinha. Então, vamos lá. Lakshmi. Mi. Entenderam aqui? Lakshmi. Não tem I aqui. Às vezes a pessoa quer botar um Izinho aqui. Não tem, não. É Lakshmi. Lakshmi. Lakshmi Ashtakam. Ashtakam esse é o nome de um cântico para Lakshmi. Os 8 versos, Ashta é 8, né? Ashtakam, os 8 versos para Lakshmi. Ashtakam. Então, a mesma coisa, o I vai ser substituído por Y. Aí é que vai complicar, porque tem outro... Ainda vai entrar um Y aqui, ó. O M com Y. Olha aqui. O M também perde a barrinha dele. Ashtakam. Lakshmi Ashtakam. Lakshmi Ashtakam. Depois, Sushupti Avastha, estado de sono profundo. Vamos lá. Sushupti Avastha. Sushupti. P e o T ali. Sushupti. Avastha. Avastha é estado de consciência, estado de sono profundo. Sushupti é sono profundo. Avastha.
Então, mesma coisa, o I substituído. Então, su, chu. Aí também é a mesma coisa, mas olha como é que a gente vai fazer, ó. Como é que eu vou botar o Y ali grudado? Então, eu faço isso, ó. Eu não prendo essa barrinha do Y, né? Porque o Y é assim, né? Todo grudado lá. Então, quando não dá para eu juntar, eu boto o Y aqui, ó. Sem essa barrinha encostar lá em cima na barra. Tia, vas, tá. Bota assim. Ou, se você quiser também, você pode fazer, bota um virama e bota o Y. Também pode fazer assim também. Bota um virama e bota o Y completo. Ou faz isso aqui, ó. Bota ele só ali, não encosta lá, é sinal de que ele está grudado aqui nesse encontro. Ou então bota o virama e bota o Y. Tem as duas opções. Sushuptyavastha, estado de sono profundo. Isso é com o I. Vamos ver com o U agora. O U é substituído pelo V. U é substituído pelo V. Então, vamos lá. Guru Archaka. Guru Archaka. Adoração ao mestre, né? Adorador do mestre, adoração ao mestre. Archaka. Então, a gente já sabe que a alteração vai ser com U só. Então, ele entra um V no lugar do U. Então, fica Gurvarchaka, né? Deixa eu botar aqui. Gurvarchaka. Então, Gurvarchaka. Gurvarchaka. A outra palavra não se altera, né? Então, nesse antasta sande, é só o I, o U e o URI que são substituídos. A outra palavra não se altera. Agora, o interessante dele aí é que vai começar a aparecer vários encontros consonantais, né? Então, aí que a gente vai ter que ter cuidado. Depois, Tanu Iksha. Tanu é corpo também, é uma das palavras também que quer dizer corpo físico. Iksha, visão do corpo, né? Iksha, Ikshana, isso tudo é. Então, Tanu e longo, Iksha. Então, o substituído por V. Então, Tan, Nui, Chá. E aí, como é que a gente vai ler o V depois de consoante? Tanuiksha. Tanuiksha, na hora de ler, né? Porque quando o V ele vem depois de consoante, ele tem aquele som de U ou de W, né, em inglês, quando é transliteração inglesa. Tanuiksha, Tanuiksha. Depois vem mais uma com U, Madhu, Oshadam. Alimento doce, né? Madhu quer dizer doce, Madhu, Madhu, doce. Aushadam, né, na verdade. Duas anteninhas, né? Aushadam. Então,
Madhu ao chá. Então, saiu, vai entrar o V. Então, ma, do ao, olha aqui o ao, chá, dão. Aqui fica abertinho, né? Porque é o DH. Aqui também. O Al-Shadan não tem alteração, né? Agora vamos ver com o Uri. O Uri é substituído pelo R consoante. O R, o R consoante. Então, Matri Iksha, visão da mãe. Matri Iksha. Então, vamos lá. Matri. Professora? Oi. Desculpa, eu tô meio perdida. Esse Sandy é qual? É o Vri? Na página 5, não, é o Antasta. Ai, já passou pro Antasta? Já, passamos. O Vrid já acabou. A gente corrigiu o trabalhinho da apostila e aquele que eu mandei por e-mail. Agora eu estou dando outro Sandy para vocês fazerem o trabalho aí de baixo, tá? Da apostila, na página 5. Tá, que o U é substituído pelo R, né? Isso. Achou? Aham. E o I é por Y. O Y e o U é pelo V. O U é pelo V. E o R? O Uri, esse R com pontinho embaixo, é substituído pelo R consoante. Porque esse R com pontinho embaixo é vogal, né? É substituído por esse R. É isso que a gente vai ver agora. Tá. Obrigada. Tá bom? Depois, se você quiser, olha na gravação, já que você não estava achando aí. Matra Iksha. Ih, eu estou botando H, é o I. Toda hora eu boto o H ali. Então, vamos lá. Fica abertinho ali. Então, Matra Iksha. Então, o é substituído pelo R normal. Matriksha, né? Então, ma. Aí vai entrar aquele Rzinho assim, né? Com o I longo, né? Aí é o I longo, tem para lá de cá. I. Chá. Matriksha. E o último, que é Pitri, pai. Evan, assim como o pai. Evan quer dizer assim como. Vamos lá. Pitri. Evan. Então, R normal. Então, Pitri vai ficar o Izinho. Aliás, é com E, né? Vai ficar Pitrevam. Então, esse é o Antasta, né? Que esse a gente encontra muito, a gente vai encontrar muito com ele, principalmente o I e o U. O I que substitui pelo Y e o U que substitui pelo V. Então, vocês vão fazer esse exercício aqui da página 5 aqui de baixo, né? Aqui está o Antasta, né? Que a gente fez esse aqui. Então, esses aqui vocês fazem em casa. Aqui
É uma revisãozinha dos outros sandes que a gente já estudou. E aqui é o Antashta, para vocês fazerem como exercício, tá? Na semana que vem, a gente vai para o último de sande de vogais. A gente se livra do sande de vogais. Mas a gente não se livra muito, não, porque a gente vai usar muito depois, né? Então, é esse que é o nosso Dever de casa. Trabalhinho de casa, tá? Eu vou mandar aquele mapinha para vocês. E alguma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa? Isso aí é difícil para o Chuchu, né? Esse É muita coisa. O Antashta, não, é uma questão só de habituar a fazer, receber. Porque em sânscrito nunca tem IA, é YA, né? Por isso que o seu nome, Maria, quando você pediu para escrever o seu nome, Maria teve que ser com Y, não tem IA, entendeu? Não tem IA. O U é o V, você tem que substituir pelo V. Às vezes, palavra, nome que tem U, aí tem que botar um V ali, fica esquisito. Mas na hora de ler, você tem que ler com o som do U, né? Porque no sânscrito, o V, depois de consoante, tem o som do U. Mas você sabe o que eu acho pior? É emendar uma letrinha na outra. Eu nunca acho que elas combinam. Isso é que é o pior. Fazer o encontro consonantal. Aí tem que olhar lá no livro ou lá naquele quadro que eu mandei para vocês, naquela folha. Tá bom. Então, vamos cantar o nosso mantra final, tá? Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om. Então, namastê a todos. Beijo.